Olá pessoal, que prazer estarmos juntos aqui nesse trabalho. Hoje a gente vai introduzir a carta de Paulo aos Filipenses. Quem escreveu essa carta? Filipenses 1:1 diz que Paulo estava junto com Timóteo, mas no decorrer da carta ele usa muito o pronome eu, se referindo a ele mesmo, Paulo. E no capítulo 2:19, ele menciona que vai mandar Timóteo para a igreja de Filipos, se refere a Timóteo em terceira pessoa. Então, podemos concluir que quem escreveu a carta aos Filipenses fora Paulo, e ele próprio menciona Timóteo porque estavam juntos, né? Bom, para entendermos o contexto dessa carta, nós vamos conhecer a igreja de Filipos, né? Como que se formou essa igreja? 10 anos antes de Paulo escrever essa carta, lá em Roma, quando ele estava preso na cidade de Roma, ele esteve juntamente com Silas na cidade de Filipos. Sob que circunstâncias? Paulo estava em viagem missionária e tinha a intenção de pregar em algumas cidades da Ásia Menor. E ele próprio diz em Atos 16 que o Espírito de Deus não deixou. E ele tem uma visão de um homem macedônico dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí, a partir de então, ele entende que o trabalho, que o Espírito Santo está o guiando para Macedônia, que é a Europa, o que hoje a gente conhece como Europa. Então, a primeira cidade da Europa a conhecer o Evangelho é a cidade de Filipos, que é a maior cidade da Macedônia. E era uma cidade naquela época que era escolhida pelos militares romanos, né, reformados, aposentados, para se instalarem, né? Era uma cidade onde os militares aposentados eles residiam. Eles tinham servido o Império Romano, detinham o título de cidadão romano, que lhes davam alguns privilégios, como privilégios fiscais, como isenção de impostos, acesso a cargos públicos e também poder ter direito a um julgamento, né? Ou seja, apelar para César. Então, Paulo chega a essa cidade. E Paulo tem um modus operandi. Quando ele chegava em uma cidade para pregar o evangelho, antes de qualquer coisa, ele se dirigia à sinagoga para ensinar o evangelho de Cristo, do Messias, primariamente aos judeus. Mas na cidade de Filipos não havia sinagoga. Por que não havia sinagoga? A Mishnah, que é um conjunto de tradições judaicas, né, orais, mais tarde até ela se tornou uma redação, também conhecida como Torá oral. Ela dizia que se houver 10 homens judeus em uma cidade, ali poderia abrir uma sinagoga. Isso quer dizer que na cidade de Filipos, quando Paulo chega ali, ou não haviam 10 homens judeus, que é improvável, ou os judeus que residiam ali naquela cidade estavam pouco preocupados com a vida religiosa. Fato é que Paulo ele não achou uma sinagoga para começar a pregar para os judeus. E ele se informou e soube que havia um grupo de mulheres que se ajuntavam nos sábados para orar na beira do rio. E ele esteve lá. E havia de fato esse grupo de mulheres ali. Ele chega para ensinar e a Bíblia menciona uma mulher específica, que é a moça que se chamava Lídia, e fala que ela era empresária do ramo de tecidos. Ela trabalhava com púrpura, que era o tecido mais caro da época, mais caro do mundo daquela época. Então, uma empresária bem-sucedida ali não estava provavelmente satisfeita com tudo que ela tinha, que ela possuía, e adorava ali, buscava ali o Deus dos judeus. E Paulo prega para esse grupo de mulheres, e essa mulher, em especial,
ela se converte então ao cristianismo. E Paulo faz essas idas, né, à beira do rio para ensinar essas mulheres um hábito. E um dia desses ele é seguido por uma moça que detinha o espírito de Piton, conhecida na época como a pitonisa. Ela era uma escrava e esse espírito dava poderes de adivinhação para ela. E ela gritava atrás de Paulo e Silas, dizendo: esses homens que anunciam esses caminhos são servos do Deus Altíssimo. E isso, né, durante o percurso de Paulo e Silas, Paulo se irrita com aquilo, provavelmente aquilo ia atrapalhar o ministério, e ele expulsa aquele demônio. Os proprietários dessa moça se zangam, prendem Paulo, levam ele até o magistrado. O magistrado, sem saber que Paulo também detinha o título de cidadão romano, que dava a ele o direito de julgamento, manda que eles fossem espancados em praça pública e depois mandam prender. E ali eles são conduzidos ali pelo carcereiro e eles são presos, né? Mas no decorrer da noite acontece um fato milagroso. Paulo, em vez de se entristecer juntamente com Silas, eles começam a louvar a Deus à noite. O carcereiro continua dormindo, mas os presos não. E no meio daquele louvor, a terra treme e as cadeias se rompem. Eles ficam livres. O carcereiro acorda com aquele tremor, percebe ali o que houve e ele decide se matar, porque a lei romana dizia que se o carcereiro deixasse algum prisioneiro fugir, seria ele, o carcereiro, que receberia a pena do condenado. E ele então decide se matar. Provavelmente ele entre aqueles presos que ele julgava terem fugido, porque estava tudo aberto. Ele decide, provavelmente entre eles havia algum condenado à morte. E ele decide então dar cabo à sua vida. Paulo interrompe e ele diz: nós estamos aqui. E naquele momento, o carcereiro se converte ao cristianismo, pergunta para Paulo o que ele teria que fazer para ser salvo. Pergunta para Paulo e para Silas. E ele diz aquela famosa frase: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E então o carcereiro ele se converte, a casa dele, Paulo é conduzido ali, eles são batizados. No outro dia, os magistrados pedem para soltar Paulo e Silas, mas ele se recusa a sair e diz que eles foram condenados sem julgamento e eles eram cidadãos romanos e que eles não iam sair, que os magistrados teriam que ir, né? Paulo entendia de direito. E eles foram lá e pediram desculpas, suplicaram para Paulo, conforme diz o texto. Paulo então sai da cidade e agora, neste momento, 10 anos depois, Paulo está numa prisão em Roma, juntamente agora com Timóteo, escrevendo uma carta para a igreja de Filipos, que provavelmente cresceu, mas que ainda tem ali no seu corpo de membros a Lídia, a empresária, tem também o carcereiro com todos os seus familiares e servos, e possivelmente aquela moça que havia sido endemoniada. Esse então era o contexto que introduz a carta de Filipenses para que possamos entender melhor. No próximo vídeo a gente vai entender o primeiro capítulo. Obrigada
para quem assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo.